Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui nesse vídeo com dois objetivos. O primeiro é contar um pouquinho sobre como vai ser a sua jornada durante o curso de gestão de indicadores que nós vamos ter. E o segundo é falar um pouquinho sobre o instrutor que vai estar lá conduzindo esse treinamento. Então, falando um pouquinho sobre o curso, eu queria começar dizendo que esse curso ele é construído, utilizando a didática, a forma de executar das melhores escolas de negócio do país. Então, é um curso extremamente prático, com bastante atividade, com bastante interação, bastante troca, né? Como se fosse uma aula de MBA, praticamente. Mas nesse curso, a gente vai ter um direcionamento muito forte para atividades práticas da sua vida, da sua empresa. Então, a gente não vai lá discutir indicadores que já existem, né? Ou quais são os mais famosos. Não. Nós vamos lá pensar em como construir uma forma de gerir performance dentro do seu departamento, do seu processo, da sua empresa. E como é que a gente começa isso? A gente começa com uma pergunta muito simples. Como que a gente faria isso na prática? A maioria das pessoas começariam buscando uma lista de indicadores, né? Então, se eu assumir aqui a área de RH da empresa, a área de logística, quais são os melhores indicadores ou os mais usados? E aí já tem um grande erro. Porque, por exemplo, eu posso ter indicadores clássicos como turnover, como CAC, LTV, mas será que esse é um indicador que a sua empresa está buscando nesse período? Veja, eu poderia ter uma área comercial focada em aumentar pontos de venda, ou uma área comercial focada em aumentar o faturamento em cada ponto de venda, ou eu poderia ter uma área comercial querendo aumentar a margem do que eu vendo, né, independente do ponto de venda. Veja, para cada direcionamento desse, eu deveria medir de uma forma diferente. E aí, buscar aqueles indicadores clássicos ou os mais usados não vão ajudar a sua empresa. E aí, se você é da área comercial, da área de logística, RH, qualidade, engenharia, jurídico, compliance, não importa. A ideia é que você consiga olhar para a sua área, o seu processo, o seu departamento e construir bons indicadores que sirvam para você, para o seu momento, para o momento que a sua empresa está. Depois de definir, né, esse direcionamento com clareza, a gente vai pensar ali em como construir os indicadores. Então veja, eu não quero explicar os principais indicadores, eu vou te ensinar, dado que você já pensou no seu direcionamento, como medir esse direcionamento, né? Então como que eu crio uma fórmula que mede isso? Tem uma estrutura que a gente pode usar, seja para questões mais objetivas ou até para questões menos objetivas. Por exemplo, o engajamento do seu funcionário, será que você consegue medir? Ou o nível de relacionamento que você tem com o cliente ou com o seu fornecedor? O engajamento ético dos seus funcionários, né? Você tem conseguido quantificar isso? Então, tem coisas que são mais simples de quantificar, tem coisas que são mais complexas de se quantificar, e a ideia é que nesse treinamento a gente aprenda as duas coisas. E depois que você consegue definir ali boas formas de medir, né, aquilo que é importante, a gente vai pensar em como definir boas metas. E aí vejam que eu já separei, né, direcionamento de meta, porque as pessoas confundem, né? As pessoas fazem muita confusão. O que é um direcionamento, o que é um indicador, o que é uma meta? A meta é o que a gente espera desse indicador. Mas a gente tem formas de conseguir definir essa meta. Veja, não é olhar o que eu fiz o mês passado e pôr um pouquinho a mais que eu vou conseguir. Não. Tem toda uma forma da gente estruturar, da gente olhar esse indicador, o que tem acontecido, né? E aí, a partir daí, definir metas. Tem situações em que eu posso ser mais agressivo, tem situações que eu posso ser menos agressivo, mas que ainda assim vai me trazer um resultado melhor do que eu tinha antes. Às vezes eu posso definir até um moonshot. Você já ouviu falar de moonshot? Moonshot é aquela meta assim muito absurda. Mas se é tão absurda, por que eu defino, hein? Nesse treinamento a gente vai aprender a diferença de um roof shot, de um moonshot, quando que eu defino, por que eu posso usar, por que eu não deveria usar, né? E aí depois de definir a meta, isso não está pronto, né? As pessoas acham, isso está pronto agora que eu defini a meta. Mas não, aí é só o ponto de partida, porque depois disso vem tudo que eu preciso fazer para conseguir tirar essa meta do papel e conseguir entregar realmente mais resultado, mais performance. Bom, eu sou o professor Leonardo Fábio de Lugoboni, eu tenho toda a minha formação em gestão, então comecei lá no técnico, graduação, depois mestrado em estratégia, doutorado em estratégia, pós-doutorado em governança, né? Então, sempre estudei gestão e eu divido a minha carreira em alguns pilares. Eu sou
uma parte acadêmico, então eu dou aula em 3 mestrados, eu dou aula na graduação, eu dou aula em MBAs, eu dou aula em educação executivas dentro de grandes empresas que me contratam para ir lá dar esse treinamento, dar outras aulas lá dentro da empresa. E eu também sou consultor, né? Então eu tenho 20 anos aí de bagagem no mercado de consultorias. Então eu tenho um pé na academia, um pé na prática, e eu queria levar tudo isso para você nesse treinamento, né? E fazer com que você mude ali o seu patamar de gestão da performance para um patamar um pouquinho mais alto, né? Que você consiga, a partir daí, conseguir entregar resultado, ganhar mais dinheiro, ganhar promoção, né? Você conseguir entregar performance maior dentro do seu departamento e ser visto. Então, tenho certeza que eu consigo te ajudar e eu espero ver você nesse treinamento. Até mais!